Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febace. Meu nome é Shirley e hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha primeira experiência com falar em línguas. Quero deixar para vocês um versículo que se encontra no livro de Atos 2, a partir do verso 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá. E diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Amém? Essa passagem é uma passagem bem conhecida, né? Tanto no livro de Joel, do Velho Testamento, quanto aqui no livro de Atos, né? Que ocorre ali o derramar do Espírito, né? Quando Jesus, antes dele subir, ele deixa uma ordem, né, para os discípulos dele, né? Ficai em Jerusalém, né? Que eu vou derramar o meu Espírito, né? E ali, cumprindo, né, o dia de Pentecostes, Jesus envia o Espírito Santo e todos que estavam ali foram cheios, né, do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas como o Espírito lhes concedia, né, conforme o Espírito lhes concedia. Então, o falar em línguas, né, quando nós estamos buscando ao Senhor e Deus nos envia o Espírito Santo e nós começamos a falar em línguas, é algo que nós recebemos do Espírito Santo. Então, quando essa passagem aqui que eu li para vocês, que o apóstolo Pedro, ele se levanta e começa a justificar diante daqueles homens que estavam ali julgando, né, que estavam falando que esse povo, né, está embriagado, né, está cheio de moço. Então ele queria dizer que as pessoas estavam todas bêbadas, né, que diziam ali que eram pessoas de Deus, mas estavam todas bêbadas. Então as pessoas que estavam assistindo, que estavam de fora, que não estavam sentindo ali aquela presença tão forte do Espírito Santo, elas não tinham discernimento, né, elas não tinham entendimento para entender o que estava acontecendo ali. Então eles começaram a julgar. Então muita gente, né, até mesmo em nosso meio, assim, que vê alguém falar em línguas, né, começa a julgar. E isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, como a palavra de Deus diz, que aquelas pessoas, elas estavam falando em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia, né? Então, elas estavam falando através do Espírito Santo. Então nós não podemos, né, nós não temos esse direito e não podemos julgar as pessoas quando começam a falar em línguas estranhas. Independente de como sejam as línguas que elas estão falando, seja no estilo árabe, japonês, inglês, italiano, né, espanhol, né, deixa ela falar, né? Deixa que o próprio Espírito Santo, né, se não for de Deus, né, Deus vai, né, ali está, né, tendo ali um julgamento com aquela pessoa, né? Ele vai julgar, né? Então vamos esperar que naquele grande dia o próprio Deus vai julgar. Nós não podemos, que nós corremos o risco até mesmo de blasfemar contra o Espírito Santo, que é um pecado que nós já sabemos que não tem salvação, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, pelo menos é o que eu aprendi, né? E o que a palavra de Deus nos ensina, que blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado, né? Nós podemos até blasfemar contra o Pai, contra Jesus, mas o Espírito Santo não.
E eu, né, iniciando agora a minha experiência, eu logo quando me converti, como todo novo convertido, eu era muito ansiosa assim para receber o batismo com o Espírito Santo, né? E como todo novo convertido, eu comecei a buscar mais de Deus, comecei a mergulhar mesmo na presença de Deus para receber esse dom. E eu lembro que as pessoas que conviviam com a gente, né? Muita gente até falava, olha, tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo no dia que é batizado nas águas, né? Muita gente já sobe do batismo nas águas ali falando em línguas. Então, eu comecei logo a querer, né, a ser batizada nas águas, né, e tinha uma grande expectativa, né, naquele dia, né, que poderia acontecer isso comigo. E a gente começou, tanto eu quanto a minha irmã, nós começamos a jejuar, né, e a orar muito, né. Nós sabemos que o dom do Espírito Santo, né, de falar em línguas, não é para todo mundo. A Bíblia deixa claro isso. Só que eu falei, Senhor, eu me candidato, né, eis-me aqui. Vai que o Senhor acha graça em mim e resolve me conceder esse dom. Então eu me candidato e a tua palavra diz que pedir, dá-se-vos-á, né? Vai que é da tua vontade que eu receba, né? Que eu seja uma dessas pessoas contempladas com esse dom. Então eu quero. Então foi um dom que eu pedi para Deus, foi algo que eu pedi mesmo, né? E eu clamava ao Senhor, né? Eu acredito que quase em todas as minhas orações estava ali incluso, né? O batizar com o Espírito Santo, receber o dom de línguas. E eu, um belo dia, né, que foi o dia do nosso batismo nas águas, nós fomos ali para a chácara. Eu não estava em jejum esse dia, né, até uma irmã até falou comigo, com a minha irmã, assim, vocês estão em jejum? E a gente falou, e a gente já comeu. Ela falou assim, nossa, vocês deviam ter ficado em jejum para, né, ser batizado com o Espírito Santo e tal. Aí eu fiquei ali um pouquinho triste e tal, né? Mas falei assim, amém, né? Deus sabe todas as coisas, agora, né? Não estou em jejum, mas se for da vontade de Deus, Ele vai cumprir da mesma forma. E fomos, né? Pro batismo nas águas. Lá foram várias pessoas, assim, muito espirituais, muito de Deus, que estavam buscando muito a presença de Deus. E nós fomos ali. Naquele lugar era uma igreja, né, muito consagrada, era de uns pastores, e eles oravam muito naquele lugar. Então era um lugar realmente consagrado a Deus. E ali pela manhã teve o batismo nas águas, né? Eu pensei que eu já ia subir falando em línguas, só que não. E eu lembro que no período da tarde, após o almoço, nós, né, ali os jovens, né, estavam ali, acredito que na piscina, se não me engano, e os irmãos, né, os pastores, os obreiros começaram a louvar lá na igreja. Então quando a gente ouviu aquele som, né, que chama, que convida, nós já corremos para lá e começamos a adorar o Senhor ali naquela tarde. E a adoração estava fluindo perfeitamente, aquela presença muito forte, né, do Espírito Santo. E ali a gente começou a se derramar na presença de Deus. E uma das nossas amigas, né, minha best, a Jana Lancaster, né? Eu lembro que a Lancaster chegou, chamou a minha irmã, né? E falou que tinha um recado de Deus para passar para ela. E ela falou, mais ou menos assim, ela falou, Sheila, o Espírito Santo de Deus manda te dizer que é hoje que Ele quer te batizar. Não é amanhã, não é outro dia, é hoje. E ela é uma grande profetisa do Senhor, né? Tem esse ministério aí de profecia, de cura, de libertação. E eu, na mesma hora, eu senti, né, que realmente era de Deus, né? Meu coração se alegrou pela vida da minha irmã, né? Mas aí eu pensei, Senhor, e eu, né? Glória a Deus que a minha irmã vai receber, mas e eu? Aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo, né? Eu comecei a falar, ô Espírito Santo, seria tão bom, Espírito Santo, se o Senhor me concedesse novas línguas para me falar hoje. E eu comecei ali, né? Eu larguei tudo ali, né? Saí um pouco ali daquela comunhão com os irmãos, né? No louvor. E meio que ficou só eu e o Espírito Santo. E eu comecei a falar, Espírito Santo, me dá, Senhor, novas línguas para mim falar. Me dá, Espírito Santo de Deus. Irmãos, e na mesma hora, eu comecei a falar em línguas e fluiu dentro de mim, sabe? Muito forte. Aquelas línguas que quando eu vi
já estavam saindo aquelas línguas, né, como que de fogo, como diz a palavra, e começou a fluir dentro do meu ser, na minha alma, aquelas novas línguas, e tudo que eu falava já saía em línguas, e era aquela sensação maravilhosa, né, que tomou conta assim do meu ser, e eu fiquei assim cheia daquela presença, daquela graça. E aí na mesma hora eu ouvi uma das nossas amigas, né, das nossas irmãs ali, a Daiane, comentar com a minha irmã, falou: olha, Sheila, a Sheila está falando em línguas, olha, ela está falando em línguas. E aí eu comecei naquele mesmo momento a interceder pela minha irmã, né? Porque eu pensei assim, nossa, Espírito Santo, batiza ela também. Eu comecei a falar, só que tudo saía em línguas, né? E eu comecei a interceder por ela, para que Deus batizasse ela também, para que ela não ficasse sem falar em línguas, que ela recebesse o dom naquela hora, porque ela ia ficar triste, né, se ela não recebesse, né? E aí eu comecei a pedir para Deus: ô Espírito Santo, derrama sobre a minha irmã também, batiza ela. E aí na mesma hora, aleluia, na mesma hora, né, de repente, como diz a palavra de Deus, de repente, não só eu, mas também a minha irmã começou a falar em línguas, e ela começou a pular e começou a profetizar. Deus já batizou ela ali com o dom, né, de línguas, com a evidência do dom de línguas, e também com o profetizar. E ela começou a profetizar, e ela profetizava ali na vida de um, na vida de outro, e pulava. Irmãos, ela ficou suada de tanto pular e profetizar. E eu fui para um canto ali, ficou só eu e o Espírito Santo de Deus. Eu falei, agora eu vou caprichar aqui, né, nessa comunhão. E vou só ficar falando em línguas. Era o que eu queria, né? Porque foi aquilo que a minha alma ansiou muito tempo, né? E eu queria muito, né, receber aquele dom. Era um pedido meu ao Senhor constantemente. Olha, tem até uma abelhinha aqui. Constantemente. E aí o Senhor me concedeu essa graça, me concedeu esse presente, né, de falar em línguas. E assim, o que acrescentou na minha vida, no meu ministério, né, esse dom, né, não só naquela época, mas até mesmo hoje, eu percebo quão eu sou edificada quando eu falo em línguas, exatamente como a palavra de Deus diz, né? Que quem fala em língua edifica a si próprio. E eu sou extremamente edificada quando eu falo em línguas, e eu sinto, né? Quando eu falo em línguas, é como se eu me fortalecesse mais. Então, assim, é como até um pregador fala, né? Que é um revestimento, né? É como se a gente tivesse só como uma roupa, né, e colocasse ali, né, um blazer, né, um paletó por cima. Então é como se a gente ficasse, né, muito mais preparado, né, para o ministério, para toda a boa obra, e é maravilhoso. Então, assim, se você ainda não foi, né, selado com essa promessa, se você ainda não recebeu o dom de línguas e tem vontade, peça a Jesus, que é Ele que faz essa obra, né? Ele é quem batiza com o Espírito e com fogo. Então peça para Ele, que com certeza você vai receber. E você que está assistindo, ainda que você já foi batizado, né? Mas que você conhece alguém que está ali no quase. Eu fiquei muito tempo assim, né? Quando eu estava na igreja, quando tinha aquele momento ali que os irmãos se juntavam e que sentia ali aquela forte presença, eu sempre ficava no quase. Eu pensava, nossa, hoje quase, né? Que eu recebia ali o dom de línguas, quase. Eu sempre ficava no quase. Então, se você é esse alguém, ou se você conhece alguém que ainda está no quase, envie esse vídeo para ele, né? Talvez ele vai ser edificado, né? Talvez esse vídeo vai impulsionar essa pessoa a orar mais, a jejuar mais e a pedir mais, né? E vai se cumprir a palavra de Deus, né? Que pedir, dar-se-vos-á. Jesus, né, é aquele que batiza, e ele vai te conceder este dom. Daqui mais uns tempos eu vou gravar outro vídeo contando como foi essa experiência do meu esposo, né, com falar em línguas, né? Vocês que estão assistindo ele, que acompanham o canal, com certeza, né, de um tempo pra cá, perceberam aí que ele tá falando língua o tempo todo. Então, ele foi também batizado, mas este é assunto para um próximo vídeo.
E eu creio que em nome de Jesus, se você ainda não recebeu esse dom e você tem esse desejo, que Jesus possa realizar, né, o desejo do seu coração, né? Com certeza também, se for o desejo do seu coração, se tiver, né, conforme a vontade do Senhor, Ele vai realizar não só esse, né, mas muitos outros. Só essa abelha gostou de mim, acho que é o perfume. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus possa entrar na casa de vocês, assim como fez com Cornélio, né, que ele era até um homem ímpio, né, assim, não buscava, não era um homem, né, que servia ao Senhor assim constantemente na igreja. Ele não tinha o mesmo conhecimento que as outras pessoas tinham, ele não tinha ouvido, né, pessoas pregarem, né, falando do evangelho, ele não tinha ali sido batizado, ele não era um crente, né, congregante, ele que estava na igreja congregando, né. Pelo contrário, ele era uma pessoa que não congregava, né, que não tinha assim esse contato com a igreja. Mas quando Deus falou com ele ali já mandou chamar Pedro, né? E Pedro chegou até a casa dele e houve um derramar do Espírito, houve ali a presença manifesta do Espírito Santo e Deus já batizou todos ali com o Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas e aconteceu um mover forte ali naquele lugar. E assim o Senhor pode fazer na sua vida, na sua casa, aí no meio da sua parentela. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.